Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a estudar algumas operações envolvendo números representados de uma maneira especial. Você lembra lá da notação científica? Que consistia em descrever um número na forma de produto, em que você tinha um dos fatores como uma potência de 10 e o outro um valor maior ou igual que 1 e menor do que 10? Para números maiores do que zero? Nessa videoaula, mais especificamente, nós vamos estudar 4 itens que ilustram operações com valores representados não necessariamente em notação científica, mas na forma de produtos que envolvem uma potência de 10. Para isso, nós usaremos propriedades de potência de mesma base, tanto para multiplicação quanto para divisão, e usaremos uma técnica de fatoração, que é a técnica do fator comum. E agora você tem bons motivos para deixar o seu like e inscrever-se no canal. Vamos para a aula, que o tempo é precioso. Para resolver todos esses itens aí, nós precisamos lembrar que se a vírgula for deslocada uma ordem para a direita, então lá no expoente da potência de 10, você vai ter que diminuir uma unidade. Por outro lado, se a vírgula for deslocada para a esquerda uma ordem, lá no expoente da potência de 10, nós vamos ter que somar uma unidade. Por exemplo, no item A gente tem a potência que é 10 elevado a menos 3 multiplicando o 56,7. E suponha que a gente queira resolver esse exercício transformando essa potência de 10 em 10 elevado a 3. Para transformarmos de menos 3 para 3 lá no expoente, nós vamos ter que somar 6 unidades. Por quê? Porque 6 menos 3 dá 3. E quando a gente soma 6 unidades lá naquele expoente da potência de 10, a vírgula se desloca 6 ordens para a esquerda. Então antes, eu vou fazer os deslocamentos aqui, são 6 deslocamentos. Se a vírgula passasse aqui para frente do 5, teríamos 2, mas faltam 4 deslocamentos. 1, 2, 3, 4 deslocamentos, vírgula, e completo com 0. Pronto. Então aqui nesse caso a vírgula se deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ordens. Em outras palavras, o 56,7 vezes 10 elevado a menos 3, ele é a mesma coisa que o 0,0000567 vezes 10 elevado a 3. O que mudou foi só a maneira de representar. A gente vai usar aquela potência de 10 agora transformada para resolver o exercício. Como? Vamos lá então. Lá no exercício A, agora a gente pode usar o 0,0000567 vezes 10 elevado a 3. Lembra da transformação que nós fizemos ali embaixo? E nós vamos somar com 0,01 vezes 10 elevado a 3. Por que é interessante esta representação? Porque agora a gente tem a mesma potência de 10. E nós podemos usar uma técnica de fatoração chamada técnica do fator comum. Nessa técnica, a gente deixa entre parênteses os valores que estão multiplicando as potências de 10 que se repetem. E coloca aqui multiplicando por fora o 10 elevado a 3. Tudo bem, então se eu tirei o 10 elevado a 3 daqui e já representei lá por fora do parênteses, então sobrou para representar aqui o 0,0000567. Mas, se eu tirei lá o segundo 10 elevado a 3 da parcela da direita e coloquei em evidência, sobrou para representar o 0,01. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o cálculo entre parênteses. Como é que a gente faz esse cálculo? Colocando vírgula embaixo de vírgula. Lembre-se, então, 0,0000567 e aqui, 0,01. Esse é o cálculo que nós temos que fazer. Vamos nessa. O resto, tudo aqui a gente pode completar com 0. Então, 7 mais 0 dá 7, 6 mais 0 dá 6, 5 mais 0 dá 5, 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 dá 0, vírgula 0. Então, 0,001 00567. Esse daqui é o resultado ali na frente da potência de 10. Agora eu pergunto para você, esse número está representado em notação científica? Não, não está. Por que não está?
porque o número que multiplica ali a potência de 10 não é um número maior ou igual que 1 e menor do que 10. A gente tem que transformar isso daí para devolver lá a representação para a notação científica. E como é que a gente faz isso? Ora, aqui eu preciso deslocar a vírgula uma, duas ordens para a direita para poder ficar com o valor multiplicando a potência de 10 assim, 1,00567. Mas quando eu faço isso, qual que é a consequência lá no expoente da potência de 10? Qual que é? Se eu desloquei a vírgula duas ordens para a direita, então lá nesse potência de 10 eu vou ter que tirar duas unidades. Antes era 3, então vira 1. Com isso, nós temos agora o resultado dessa operação em notação científica. E vamos usar a mesma tática no item B. Aqui em particular, eu vou transformar o 10 elevado a 4 em 10 elevado a 2. Olha lá na expressão. O primeiro número, a primeira potência de 10 é 10 elevado a 2. E a segunda potência de 10 que aparece no cálculo é 10 elevado a 4. Então eu vou transformar o 10 elevado a 4 em 10 elevado a 2 para poder colocar o 10 elevado a 2 em evidência. Essa é a ideia. Vamos nessa. Quando eu transformo 10 elevado a 4 em 10 elevado a 2, eu subtraí duas unidades no expoente. Isso significa que a vírgula foi para a direita, duas ordens. Lá na mantissa, a gente tinha, por exemplo, 6,4 e com essa mudança lá no expoente, ela se deslocou duas ordens para a direita. E eu não preciso escrever nada ali, porque já passou a ser um número inteiro. A vírgula não precisa ser denotada quando isso acontece. Né? 6,4 ele vira 640 com essa mudança lá no expoente. Em outras palavras, 6,4 vezes 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 640 vezes 10 elevado a 2. E é esse número transformado que nós vamos usar naquele cálculo. Para quê mesmo? Para colocar o 10 elevado a 2 em evidência. Vamos substituir lá? Então a gente vai ter no item B 15.200 vezes 10 elevado a 2 menos, agora, o valor que nós achamos, 640 vezes 10 elevado a 2. As potências de 10 agora coincidem e eu posso colocá-las em evidência. Vamos fazer isso. Quando a gente coloca em evidência, o que acontece? A gente representa as duas potências de 10 ali por fora do parênteses e lá na frente, os números que estavam multiplicando essas potências de 10 vão ficar aqui entre parênteses, mantendo a operação. Então nós teremos 15.200 menos 640. Em termos de prioridades, nós temos que calcular aquele valor ali entre parênteses. Vamos nessa, 15.200, 640, olha lá, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e tudo mais. 0 para 0 nada, 4 eu vou emprestar um aqui, 4 para chegar no 10 dá 6, 6 e 1 que foi emprestado dá 7, 7 para chegar no 12, 5, emprestou 1, o 5 virou 4 e 1 lá na frente. Então nós teremos 14.560. 14.560 vezes 10 elevado a 2. Só que esse valor aí não está em notação científica. Vamos transformá-lo? O que a gente tem que fazer para transformá-lo para notação científica mesmo? O número que está ali multiplicando a potência de 10, ele tem que ser um número maior ou igual que 1, menor do que 10. Nesse caso dos valores positivos. Dos negativos tem uma outra regrinha idêntica. A vírgula não apareceu, é porque ela está aqui. Ó. Então nós vamos ter que deslocar uma ordem, duas ordens, três ordens, quatro ordens para a esquerda. E agora nós já calculamos a mantissa. 1,456. E eu posso ou não colocar aquele zero ali, não tem problema. Como ele não vale nada, eu posso deixar assim, vezes 10. E agora, se eu desloquei a vírgula para a esquerda, 1, 2, 3, 4 ordens, o que acontece lá no expoente? Ele aumenta 4 unidades. Já era 2. E se eu aumentar 4, vai para 6. Pronto. Esse daí é o resultado do item B em notação científica. Lá no item D,
A operação já não é nem de adição nem subtração, é multiplicação. Fica um pouco mais fácil a situação, porque na multiplicação nós podemos usar regrinhas de potenciação. Lembra lá daquela videoaula que eu vou deixar aí nos cards? Se você não viu, vai lá e dá uma olhada. Aproveita aí falando nisso e deixa seu like e inscreva-se no canal. Você aqui só tem a ganhar. Aqui no item D, nós podemos já resolver assim. Eu multiplicarei as mantiças 3,5 vezes 4,3 vezes 10 elevado a 7 vezes 10 elevado a menos 5. Pronto, você viu que eu mudei a posição dos valores para você entender que multiplicação nós vamos fazer. Então nós vamos multiplicar esses daqui, 3,5 vezes 4,3. 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 3, 9 e 1, 10. 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 3, 12 e 2, 14. Somando aqui embaixo, 5, 0, 5, 1. Quantas ordens depois da vírgula? Uma ordem daqui de cima e outra ordem de baixo. Então nós temos só aqui na frente 15,05. E vai multiplicar quem? Nós temos um produto de potências de 10, ou seja, potências com a mesma base. E qual a propriedade que a gente usa mesmo? Quando a gente tem um produto de potências de mesma base, que a gente faz? Mantém a base e soma os expoentes. Então nós vamos somar 7 mais menos 5. Quanto que dá 7 mais menos 5? Ou simplesmente 7 menos 5? Dá 2. Agora a pergunta é, esse número está representado em notação científica? Não, né? Por quê? Porque ali quem está multiplicando a potência de 10 é 15,05. E a gente precisa do número ali maior ou igual que 1 e menor do que 10. Vamos dar um jeito nisso. Como é que a gente faz? A gente desloca a vírgula uma ordem para a esquerda. Quando isso ocorre, lá no expoente, automaticamente, a gente aumenta uma unidade. Ou seja, nós teremos 1,505 vezes 10 elevado a 3. E essa que é a ideia para a multiplicação. Para o item E, nós temos uma divisão e o raciocínio é semelhante. Nós vamos dividir as mantiças e nós vamos fazer uma operação com as potências de 10 usando uma propriedade de potência de mesma base. Eu vou representar na forma de fração isso. Nós temos aqui o 9,3 que vai ser dividido pelo 3,1 e a potência de 10 aqui em cima é 10 elevado a menos 6. E lá no denominador é 10 elevado a menos 3. Será? É. Vamos fazer então divisão por divisão. Primeiro, eu vou dividir mantiça por mantiça. 9,3 dividido por 3,1. Quanto que dá isso? A vírgula está ali, tudo equiparado, tudo bem. 3 vezes 1, 3 para 3 nada. 3 vezes 3, 9 para 9 nada. Opa, então já deu 3. Quando eu divido mantiça por mantiça, eu tenho 3. Agora falta fazer o quê? Trabalhar com essas potências de 10 aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Assim, vezes 10 elevado. Quando eu tenho divisão com potência de mesma base, eu subtraio os expoentes. Então nós teremos menos 6 menos 3. Em outras palavras, isso resulta em 3 vezes 10. Quando eu faço o jogo de sinal, menos com menos aqui, vai dar mais. Então eu vou ter menos 6 mais 3. Quanto que dá menos 6 mais 3? Isso dá menos 3. Agora sim, nós temos um número maior ou igual que 1 e menor do que 10, multiplicando a potência de 10, então esse número está representado usando a notação científica. E essas são as técnicas para resolver esses tipos de operações. Espero ter ajudado. Não esqueça de deixar o seu like e inscrever-se no canal. E até a próxima!